Amigo, tu fala mais forte pra fazer muito? Tu vai fazer. Tu fala alto, fala. Posso falar. Opa. Esse volume tá bom? Tá na rua, viu? Tá na rua. Tá, então tá certo. Vou lá, tá? E a gente fala pra lá ou pra tu? Começando comigo, olha, eu quero vontade, eu quero naturalidade. Olha pra mim, É, olha já pra tá cá, no chão. Já tá no chão, vou lá, tá certo? Gente, hoje a gente vai conversar com o diretor Marcelo Caetano e com o ator Kelner Macedo, que estão aqui em João Pessoa, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre o filme Corpo Elétrico. O filme ainda não foi lançado no Brasil, chega já, tá pertinho, mas está fazendo o maior sucesso em festivais internacionais de cinema. Meninos, sejam bem-vindos. Obrigado. Nessa noite de chuva, aqui na UFPB, bem tranquilo, no piso de madeira. E vamos começar porque eu quero saber de tudo. Marcelo, obrigada, viu? Eu queria que você falasse primeiro sobre como foi que partiu esse filme Corpo Elétrico, se partiu de uma inquietação sua, como é que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho pra gente. Então, o Corpo Elétrico, ele partiu de uma inquietação de discutir o amor dentro de uma lógica mais ampla, que não fosse o amor romântico, que eu cresci acostumado a ver na televisão, no cinema, na literatura, na música, né? Esse amor de uma pessoa para uma outra pessoa, e eu sempre me instiguei a pensar qual seria o personagem e qual seria a dramaturgia possível para um personagem que, assim como eu, não acreditasse ou não gostasse ou não se afiliasse a essa lógica que para mim sempre foi muito opressora do amor romântico, né? Dessa ideia de amor romântico que a gente é meio educado para se relacionar a partir dela, né? Quadradinho, né? Tem gente que ama o quadradinho, mas eu queria pensar eu queria muito que a gente pensasse como dar um passo além disso, né? Não que fosse uma coisa melhor ou pior, mas como a gente poderia pensar narrativas e dramaturgias que versassem sobre o amor, mas que não fosse sobre esse amor. Então o personagem do Elias foi um personagem que eu criei, que é um jovem de 23 anos que está tentando viver em São Paulo, que é uma cidade muito orientada para o trabalho, uma cidade muito voltada para um cotidiano às vezes massacrante, e como é que ele conseguia equilibrar uma vontade muito grande de amar as pessoas, de ter relações das mais diversas possíveis. Permitida. Sim, independente num balanço bastante delicado com o trabalho, né? Então tem tanto esse elemento de uma discussão sobre o amor e uma discussão também sobre essa dimensão do trabalho, né? Então o corpo, no final das contas, acaba virando um pouco esse denominador comum dessas duas questões, né? Esse corpo que trabalha, que exerce a atividade, o labor e essa vivência corporal orientada para a produção, e esse outro corpo que busca outras energias, que busca o hedonismo, que busca o prazer. É possível esse corpo, é possível conciliar no corpo essas vontades distintas. E aí vem um poema do Walt Whitman, que me apareceu na época, que chamou Canto do Corpo Elétrico, que me acendeu bastante nesse sentido, que o Whitman ele celebra de uma certa forma a diversidade não só dos diferentes corpos, mas das diferentes possibilidades corporais, né? É um poema é um poema que ele atinge um grau de política que me interessava bastante, que era uma abertura completa para o ser humano, que ultrapassava de uma certa forma as categorias, as identidades, e buscava beleza em qualquer pessoa, em todas as pessoas, em todas as pessoas. Então esse atrativo e esse desejo de liberdade que eu encontrei no poema foram um pouco o mote para construir esse personagem e a dinâmica dele. Então ele é um filme que ele vai tentar construir uma narrativa um pouco diferente nesse sentido, assim, junto com o espectador. Não é um filme que tem algum desafio, mas ele é bastante junto com o espectador nesse sentido. Você mencionou agora a história, um pouquinho da história do Elias, que é o protagonista. Eu queria que Kelner, que está interpretando o Elias, falasse um pouquinho onde é que o Elias entra na história. Kelner, como é que foi a tua preparação, testes, a preparação também de elenco. Conta um pouquinho dessa experiência. O Elias tem um pouco a ver com o Kelner também. Pode desenrolar, meu filho, sou todo vídeo. Super. Conta. Foi um processo bem intenso, assim. A gente se conheceu, eu fazendo teste para um outro filme, que o Marcelo estava fazendo produção de elenco. E aí a gente conversou, ele achou que eu tinha perfil e me convidou para fazer um teste, né? E aí a gente começou uma série de etapas de teste, de conversas, até chegar no dia que ele me ligou e disse: "Aí, vamos fazer o filme?" Bom, mas você foi incrível, né? Azul. E foi super bonito, assim. E
Foi quando? Quanto tempo de preparação e para o filme esse período? Foi no ano passado que vocês gravaram? Foi no ano passado, foi em dezembro, eu chamei o Kelner para chegar em janeiro, em São Paulo, a gente ensaiou janeiro e fevereiro. Tinha uma coisa de Kelner entender um pouco a dinâmica da cidade, e João Pessoa e São Paulo são cidades em extremo opostos, né? O ritmo, né? Sim. Eu adoro justamente as duas cidades por isso, assim, elas estão em dois extremos que me interessam. E a Kelner chega em janeiro, a gente ensaia janeiro, fevereiro e março, filma março, abril. Então, no fundo, a gente terminou de filmar faz um ano. Só que aí o processo de montagem foi um processo muito fácil, muito azeitado com o Frederico Benevides, que inclusive está aqui agora, em João Pessoa também montando o filme do Tavinho Teixeira. Então, foi um processo muito gostoso, assim, a gente conseguiu de uma certa forma apresentar o filme rápido, o filme estreou já em janeiro desse ano. Foi muito natural, na verdade, tanto o processo com o Kelner, acho que ele pode falar um pouco mais também. Sim, Kelner. Você falou que teve esse processo de janeiro, fevereiro, você passou no teste e tal. E aí, como é que foi essa tua vivência? Você já tinha ido para São Paulo antes? Você já conhecia esse universo, que o ritmo é diferente daqui? Como é que foi essa experiência de adaptação para esse teu processo? Então, foi um processo muito intenso, né? Como eu te falei. Eu fui daqui para São Paulo dia 9 de janeiro, eu acho que cheguei lá, e aí já comecei essa imersão naquela cidade, né? Porque a ideia era justamente me colocar em jogo. Mas você já tinha ido alguma vez? Tinha ido algumas vezes quando eu era criança, porque meus pais moram lá, e aí eu fui visitá-los algumas vezes. Mas aí, adulto, assim, enfim, né? Na cidade que eu tô agora, foi... Recente. Recente. Não, e interessava pra gente ter esse personagem, esse ator assim como o personagem que chegava na cidade, né? Essa energia, né? O Gabriel, que é o co-roteirista comigo, que foi meu assistente no filme, a gente até brincava assim, que a gente ia pegar o Kelner, que é esse ser praia, esse caiçara, e transformar ele num urbanoide paulista, assim, né? Foi muito engraçado, porque as duas coisas coexistiam no Kelner, né? Tanto a pesquisa e essa descoberta da cidade, quanto essa coisa que é essa saudade do mar, essa vontade da brisa, essa vontade desse corpo relaxado e dessa coisa de ter amigos e de ter uma vivência do dia a dia que em São Paulo às vezes não acontece com a maioria das pessoas. Então, eu acho que isso ficou no corpo dele, é interessante. Então, eu acho que tinha muita coisa que a gente tirava das percepções que ele estava vendo, a gente reescrevia coisas a partir das coisas que o Kelner trazia, das atividades que a gente propunha para ele, assim. O processo que eu tenho com os atores é muito colaborativo. Certo. Os atores, Foi você que preparou o elenco? Eu que preparo o elenco. No início a gente chegou até a pensar em ter uma preparação, uma pessoa começou a ensaiar, mas eu assumi logo no segundo ensaio, porque para mim a grande diversão é essa. Sim. Estar nesse trabalho com os atores me ajudam a reescrever. Os atores ajudam a construir a mise-en-scène, é muito colaborativo. Os atores são coautores do filme e eu tenho nós, tanto eu, Gabriel quanto o Edu, que escrevemos o roteiro, menor vaidade de dizer isso, assim, meio a meio. Assim, eles vão trazendo elementos também para elementos, diálogos, movimentações, ideias. Então são processos muito... E a equipe também participa dos ensaios, também propõe coisas. Então acho que assim, é um processo de muita divisão, né? E acho que isso foi o que possibilitou um lugar muito especial pra gente, sabe? Agora, assistindo o filme, eu vejo assim, o resultado e fico muito feliz por isso, porque a gente tá ali. Sim. Sabe? Tem cada coisa ali que eu falo, muita coisa minha, o que eu sinto, é o que eu estava vivendo naquele momento em São Paulo, por exemplo, a saudade do mar. Eu não tinha para onde ir em São Paulo. Aqui toda vez eu vou no mar, sabe? De vez em quando eu tô mal, enfim, aí vou no mar. Lá eu não tinha como, porque lá não tem praia, sabe? Pelo menos na capital. Não tem pra onde correr mesmo. Então era viver a cidade. E essa imersão da cidade, o que fica no corpo, né? O que atravessa o meu caminho e me transforma. E acho que Elias tem muito disso, né? As pessoas que atravessam esse caminho e essa transformam formação de alguma forma. E essa formação, uma espécie de formação de comunidade que se dá no filme, assim. Ele vai conhecendo as pessoas de trabalho, e das pessoas de trabalho ele vai conhecendo outras pessoas. No fundo, ele vai criando uma família para ele dentro do filme. Isso precisava acontecer entre os atores. Então, a relação do Kelner com os atores era muito decisiva para a gente entender como é que essas constelações de personagens cruzariam a vida dele. Né? Então, e a intensidade do trabalho de ensaio era justamente também de aproximar as pessoas, fazer que elas fossem, não amigas de verdade, mas que os corpos fossem presentes, existissem, houvesse toque, houvesse carinho, houvesse beijo fosse tudo fosse real, tudo verdadeiro, tudo fosse... o tesão fosse tesão, a dor fosse dor, então a risada. Então todas essas coisas precisavam ser
reais pra mim, assim, no sentido de eu precisava que isso exalasse, assim. Não que o filme seja realista nem naturalista, muito pelo contrário, acho que o filme tem uma série de divagações e outros fluxos, outros rolês, outras viagens, assim. Não é um filme naturalista, documental, nem viajo, nem sei fazer muito essa praia, assim. O meu processo de direção, ele tem intervenção, ele tem propostas diferentes, de dispositivos, de provocações, de direções, mas o corpo precisava estar lá. Agora, assim, eu tenho que abrir um parênteses. É muita sacanagem também, gente. Sacanagem no bom sentido. Eu comecei a assistir um pedacinho do filme, aí parou por conta da gravação. Aí você fica naquela curiosidade, meu Deus, pra onde é que vai, pra onde é que vai, pra onde é que vai? Bom, São um monte de lugar e para lugar nenhum. Mas vai, Marcelo, não tem condição. Aqui é uma coisa que vai chamar a atenção, que tem assim. Mas eu queria que vocês dois, também da minha inquietação, da minha curiosidade, né? Pontuasse, eu sei que foram no total 4 meses, né, dessa convivência toda, mas algum momento que você possa dizer assim que te chamou a atenção ali durante o processo, e você também, eu sei que é muita coisa, né, dizer, pô, só um, mas alguma coisa assim que viesse logo assim à mente, assim, do momento de algum processo da relação entre os atores? Não, o processo para mim não foi um processo assim, foi um processo de imersão e de dificuldade, assim. O que pode até falar do ponto de vista dele, mas, por exemplo, para mim era muito interessante que o Keanu trouxe uma energia e uma vitalidade muito grande para o personagem, e eu tinha que cavucar dentro dele onde estava a dor e onde estava a solidão, porque estar em São Paulo, na circunstância que o personagem estava sem conhecer ninguém, desbravando e vivendo aquela cidade, tem muita dor, tem muita solidão. Então, e ao mesmo tempo ele está ali vivendo uma descoberta do mundo incrível, com um monte de ator bacana, com um monte de ensaio, um monte de coisa acontecendo. Então, assim, a gente também teve um processo também de buscar as sombras, de buscar os conteúdos. Os conflitos, né? O que você acha que é o Redenção? Foi um dos momentos mais acha fortes, que né? Acho que foram momentos, você chegou a arrepiando, momentos bem... Chega a arrepia. Conta, vai. Porque era, ao mesmo tempo que era encontrar esse lugar de Elias, essas relações, essas pessoas, nesses encontros. Mas você estava feliz também, porque estava nessa pegada, né? Muito, estava louco para trabalhar, e aí apareceu essa oportunidade, não sei o que, ir para São Paulo, e ao mesmo tempo começou a aparecer um medo no início, porque enfim, era uma puta responsabilidade, o primeiro protagonista que eu faço no longa, enfim, e muita gente trabalhando para isso, sabe? E era uma puta responsabilidade. Desculpa te interromper. Não, continue, mas antes que eu me esqueça, mas eu só quero perguntar uma coisa. Você continua seu raciocínio, mas eu quero saber onde foi que você assinou a gavetinha da dor, porque você mencionou essa coisa da dor. E aí, nesse processo dessa preparação, a gente começou a entrar nesse lugar, que era muitas vezes um mergulho para dentro, sabe? Eu tinha que, por exemplo, eu comecei a mexer com memórias que eu nem lembrava, sabe? Tipo, a primeira vez que eu senti tesão na vida, tipo, o que é que dói, o que é que eu sinto falta, o que é que eu sinto saudade, o que é que lá atrás me deixou alguma coisa que tá aberto, sabe? Sim. Enfim, relações familiares, enfim, muita coisa assim que a gente foi imergindo no processo, imergindo. E foi muito louco, porque eu nunca tinha participado de um processo de cinema que eu precisasse mergulhar para dentro de mim para me colocar, sabe? Quanto ator, quanto personagem. Sim. Porque eu lembro como hoje, assim, um dia Marcelo sentou comigo na mesa, aí disse, Kelner, o que é que existe de diferença entre você e Elias? É isso. Ele disse, então, vamos aproximar, porque não tem mais diferença, é uma coisa só, sabe? Então, é uma construção muito que parte dessa experiência dentro da cidade, dentro, enfim, desses encontros com os atores, com as pessoas, com o próprio Marcelo, o Gabriel, enfim, a equipe inteira, e com esse encontro comigo mesmo, sabe? Essa coisa de procurar dentro de mim o que é que existe, o que é que eu posso... Agora, sabe uma coisa que me deixa às vezes assim angustiada? Porque assim, você faz um mergulho muito interno, né? Muito profundo. E às vezes quando você vê aquilo, você pode reagir de várias formas, né? O que você percebeu com relação aos atores quando teve esse processo de imersão? E você particularmente também falando que é um processo de muita responsabilidade. Eu tenho consciência disso, assim, eu já trabalhei, por exemplo, em Boa União com Fátima Toledo, trabalhei com a Amanda Gabriel em tatuagem, tudo mais. Eu acompanho alguns preparadores de elenco. Eu sei da responsabilidade que tem esse processo de preparar o elenco. O que eu
tento trabalhar com os atores e com as atrizes, que para mim é muito forte, é de uma certa forma entrar em contato com diversas energias internas e não tentar formular resposta para nada. Certo. E não tentar construir nada a partir daquilo. Deixar que aquela coisa fique fervilhando ali, borbulhando ali dentro de você e vá para a cena. Segura e vai, né? Não é segura, não apresente uma reação, se coloca um pouco à disposição daquelas energias dentro de você. Porque eu acho que existe um processo de racionalizar. E tem uma atriz do filme que eu amo muito trabalhar com ela, que é a Nasha lá, a gente já fez alguns processos juntos. Ai, a Nasha é tudo. E a Nasha, beijo. Porque a Nasha não tem que... Não, bota um beijo pra Nasha. Nasha, Beijo, Nasha. Gente, eu vi essa menina no filme. Não sei se você... Desculpa te interromper, mas eu vi essa menina no filme com Maeve Jenkins, que é da Renata. Gente, que é aquilo? Ele conta o universo da história das cantoras, me arrepio toda. A Nasha é muito boa. Ela tava no Fashionanda. Não, é muito legal. E a Nasha, a gente brinca, às vezes a gente fica vendo os filmes, inclusive de pessoas próximas, a gente fica assim, olha aquela cara de mentira ali, olha aquela cara de mentira, olha aquela mentira ali chegando. Porque tem uma coisa assim que você não tem que formular, racionalizar muito. Porque de tanto você trabalha com a sensibilidade, você tem uma percepção. Não que o ator não tenha que pensar, o ator tem que pensar. Essa coisa que o ator não pensa, não atua, não pensa é estúpido. O ator está interpretando. Só que a gente pode passar a interpretação pelo corpo. Sim. E aí, essa coisa, as emoções estão no corpo. Está fazendo 3 minutos, mas pode continuar. Opa! Acho que as emoções estão no corpo, eu acho que as ideias estão no corpo também. E aí você criar métodos de trabalho com os atores para que essas coisas elas venham, sem ter que passar por oratório, discurso, construção de máscara, construção de personagem, estudo de personagem. É um outro processo, assim, é um outro processo. E é um processo que me interessa mais, não é o único processo possível e nem segue uma cartilha nem método de nada, já na verdade uma série de coisas que eu vou pegando de diversos processos que eu fiz e cursos que eu fiz e coisas que eu estudei, mas mesmo eu também como diretor eu sou muito intuitivo também, então eu acho que esse encontro de intuições e esse encontro de confiança, no fundo os ensaios eles servem para criar uma relação muito forte de confiança minha com os atores, por isso que não cabe trabalhar com preparador de elenco, assim, eles precisam olhar para mim no set e eles têm que saber tudo que eu estou querendo dizer. Olhou para você já sabe a gente tem essa tríplice relação, é a câmera, eu e os atores. Sim. A partir da linguagem da câmera, né, como até uma ideia que eu estou roubando mais, a Isabela Pé falou numa entrevista recentemente, a partir da linguagem da câmera a gente não conversa, né, a gente se relaciona dentro daquele espírito do filme. Então é um pouco essa ideia, é isso, né? Pronto, agora é tudo. A gaveta, quando você fez aquele mergulho ali, aí quando você vai descobrindo essas sensações que às vezes ficam guardadas dentro de você e que você nem sabia que tinha, como é que foi esse processo para você quando você fez essa imersão, né, para esse processo não sei se é construção do personagem, não sei porque tem uma proximidade tão grande que você falou com Elias, mas desenvolva. Então, eu acho que Marcelo tem uma sensibilidade muito grande, assim, de conduzir isso, sabe? Sim. Desde o início a gente passou um mês trabalhando só eu e ele e Gabriel, né, que é o assistente de direção, que também estava acompanhando esse processo de preparação e tal. Isso é importante mencionar. O primeiro mês foram vocês 3, né? Sim, depois entrou o resto do elenco. E aí, esse processo de um mês foi um processo muito louco, assim, porque era a minha chegada em São Paulo, era o início do filme, era eu ainda não sabendo exatamente o que era esse filme, o que era esse projeto, sabe? Uhum. Sabia, tinha um roteiro, não sei o quê, mas tava tudo em muita ebulição, assim. Sim. Então, tava naquela coisa ainda, sabe? De tô chegando, mas eu acho que Marcelo conseguiu direcionar bem, conduzir bem a coisa e acho que a gente também se deu bem, né? A gente conseguiu se relacionar e dialogar assim, em todas as partes, a gente parava, entendia o que estava acontecendo. Voltava atrás, refazia. Cinema precisa de tempo para refazer, né? E aí era sempre esse processo de ebulição, sabe? Eu chegava em casa, às vezes não conseguia dormir, ficava assim, dentro do apartamento. Porque... vai bater, já era, já vai. A gente tá muito louco, que é isso? Continua, que o papo tá bom. E aí foi sempre esse lugar de ebulição mesmo, assim, das lembranças, das memórias, de tudo que eu vivi antes do que eu estava vivendo agora, sabe? Então tava tudo muito cruzado, assim. E era como buscar esse lugar de Elias, sabe? E aí a gente teve depois a entrada de todo o restante do elenco do filme, que eram todas as pessoas que ele contracenava, tanto os amores que ele tinha, as relações sexuais e amorosas que ele tinha durante o filme, quanto os amigos que ele formava durante o filme. E aí eu tive que pensar também um processo de apresentar
mas apresentar de uma forma que na minha cabeça era bastante democrática, que é a partir da criação de um coro. Então a gente fazia um exercício para toda vez que ele conhecia o núcleo, que era um exercício que os atores sofriam um pouco, que era você posicionar um coro, né? Então, por exemplo, se eram os amigos da fábrica, né? Que era Ana Flávia Cavalcante, Lucas Andrade, tudo mais, uma série de atores muito especiais. Eu posicionava todos eles assim, num coro, e eles tinham que olhar no olho de quem estava aqui na frente. E aí era meia hora olhando no olho, e vendo como é que seu corpo reagia, e como é que você desnudava em relação ao olhar do outro. Nesse ato que é extremamente raro de olhar no olho de alguém. Então esse desnudar pelo olho, era como eu apresentava, não era assim, oi, eu sou Karen, eu já fiz isso, aquilo, eu sou fulano de tal, já fiz tal. Não me importa, não me interessa. Vamos botar todo mundo frente a frente e vamos ver aqui quem é, olhando um no olho do outro. E aí era um exercício super longo, era tipo horas e horas fazendo esse exercício. Isso dispensa apresentações, né? Fiz isso com esse grupo do elenco da fábrica, depois eu fiz com as drag queens, que é o núcleo que é Márcia Pantera, MC Linda Quebrada, tudo mais. E era um exercício muito forte, tinham atores que realmente não davam conta, que se sentiam muito expostos e ficavam até ofendidos, porque é desnudar. Tirar os véus, né? Tirar todos É um exercício exclusivo do Grupo Lume, que quem ensinou foi um amigo que é o René Guerra. E que eu peguei pra vida porque é um exercício que eu gosto muito. E eu precisava, e tá vendo assim, quando eu te falo que é cuidadoso, mas também assim, eu não preciso que o ator se formule e se exponha de um jeito que ele não queira, porque às vezes racionalizar e formular expõe muito mais do que você estar ali presente quanto o corpo, entendeu? Porque você começa a dar palavra para coisa que é intuição, que é relação, que é energia, entendeu? Então a gente fazia esse exercício, e aí a partir, depois de ter tirado todos esses véus, as pessoas se olharem no olho, a gente começava a ver as cenas. E ver o que cada um trazia para cenas, e tudo muito construído democraticamente. Vai cantar uma música no filme? Qual é a música? Cada um escolhe uma música, a gente discute juntos, a gente começa a cantar elas, faz um exercício para ver qual é. Vai ter um show de uma apresentação? Vamos discutir tudo, entendeu? Tem até o caso da Lin, que é bem interessante, que ela é uma funkeira trans, que está fazendo um trabalho bem legal atualmente, e ela começou a cantar uns funks nos ensaios, ela nunca tinha gravado nada, e a gente falou, podia ter uma cena com funk no filme. E aí ela fez a cena e passou, sei lá, um ano, hoje ela já faz show em tudo quanto é canto, entendeu? Assim, então era muito todo mundo construindo, todo mundo se colocando como quer, artisticamente. As escolhas de representações eram muito discutidas com os atores. Eu não sou negro, trabalhando com um elenco majoritariamente negro, então como é que a gente vai se representar? Como é que vocês querem ser representados? Sim. Né? É muito importante esse vamos parar com esses assassinatos das representações, né, que vão colocando os atores sempre nos mesmos papéis e aí os atores, vamos lá, então, tem umas instigadas porque realmente é muito aberto, então tudo era extremamente discutido, assim, desde a representação racial, como é que ela seria dentro do filme, como é que a representação da homossexualidade das trans seria dentro do filme, até a música que ia ser cantada, tudo eu tô ali ligado, construindo todo mundo e problematizo o tempo todo. Eu tenho duas perguntas, porque é por mim ficar conversando horrores. Eu nem gosto de conversar, mas tudo bem. Assim, eu sei que tanto você como diretor, Marcelo, como Kelvin, como ator, imprime a sua obra ali naquele registro que é a arte, o cinema, né? Mas eu quero duas coisas. Quero saber como é que tem sido a receptividade do filme nos festivais internacionais. E a outra depois eu conto a outra. A gente esteve junto no Festival de Guadalajara, no México. A gente acabou sendo premiados lá com o melhor filme na MAGEI, uma competição que discute gênero, identidade, sexualidade. Foi super interessante, assim, o nível dos filmes era muito bom, então ganhar prêmio diz muito mais sobre os jurados do que sobre os filmes em si, na verdade, sobre premiações, mas era um júri que eu admiro bastante e era um nível muito mais de festival, então a gente ficou muito empolgado, assim, com essa recepção que teve lá no México. A estreia em Roterdã também foi legal. Depois eu fui com o filme para Londres, que foi, acho que, a exibição mais incrível que eu tive do filme. Foi... Por quê? Eu senti calor, eu senti... Londres tem alguma coisa de São Paulo, no certo sentido de ser uma cidade muito orientada para o trabalho, muito burguesa, num momento muito conservador. Sim. E eu senti que o filme caiu igual uma bomba lá, assim. Que é um filme que fala de hedonismo, que fala de prazer, que aborda politicamente e liricamente o mundo pelo prazer. Sim. Então acho que senti que foi tipo, e foi tipo no dia seguinte dos atentados de Westminster,
Então tava toda aquela tensão racial e de repente entra esse filme que é sobre amar, tolerância, imigrante, tem um personagem importante no filme que é um imigrante africano, então foi meio uma catarse, assim. Então acho que tem uma coisa do momento em que o filme foi exibido. Depois eu fui exibido na Lituânia, que também foi bem interessante, já um outro público mais conservador, um país com um histórico de homofobia muito grande, então era um debate mais tenso, eram reações mais tensas também na plateia. E agora, depois disso, eu entrei no outro processo de filme, não consegui acompanhar, mas teve uma exibição em Hong Kong, na China, essa semana em Cracóvia, na Polônia, vai ter agora Tel Aviv, Toronto e Turim, e estão confirmando outros festivais, assim, a gente conseguiu, sei lá, o filme estreou em final de janeiro, já são 4 meses, a gente já tem 11 festivais confirmados, Sim. 7 já foi exibido, tem mais 4 agora. Então estou muito animado, o filme vai ter exibição comercial no Brasil pela Vitrine Filmes, lançamento em agosto. A gente vai ter, a data no momento é agosto, e a gente também já tem lançamento comercial garantido na Alemanha, na Inglaterra, na Irlanda, estamos fechando outros países, então para mim é muito inesperado. Eu considero o filme um filme de uma primeira abordagem dentro de uma série de coisas que eu quero discutir, que vem dentro dos curtas, ganha um formato, ele não é esses filmes super ambiciosos que querem explicar o Brasil e suas relações sociais, ele quer sentir um pouco como é que é esse nosso corpo e a nossa vivência corporal, é outro caminho. Então eu estou surpreso, e eu estou feliz, e eu estou gostando do jazz. Agora, o tesão é esperar para ver como é que vai ser aqui, né? Sim. Na Terra Brasilis. Com certeza. A gente fica lá fora, a gente recebe... Você tem alguma expectativa? O que você acha? Você acha Estou que... totalmente aberto para o amor, Para a incerteza. para as incertezas, para os desafetos, para as decepções, para os desamparos. Porque eu acho que o processo de cinema é esse. Eu acho que não é um filme que ele é muito pensado numa construção com os atores, com a equipe e com quem for assistir. Ele tem esse convite que o espectador sinta junto com os personagens, mas em momento algum eu estou preocupado em cumprir as expectativas que o cinema contemporâneo brasileiro tem cumprido, assim, não me interessa. Aí é que eu quero pegar o gancho da última pergunta. Vocês fazem a obra, a arte, fica aquele registro, o filme. O que é que te move para isso? O que é que te move como ator para estar nesse filme? Qual a mensagem que você gostaria de deixar? Pode ser até nada, porque às vezes não quero nada, eu quero fazer, acabou-se, mas o que é que toca assim o teu coração, que te move para isso? Aí você fala o que você quiser, pode não ter nem nada a ver com a pergunta. E você também, Kel. Quando a gente vinha conversando sobre Corpo Elétrico, aí Marcela já vinha me indicando, sabe? O que seria o filme, qual era a proposta, esse lugar desse afeto múltiplo, dessas muitas possibilidades de amor, desse olhar para os diferentes corpos com afeto, com beleza e enxergar essa beleza nesses corpos. E eu acho que assim, quando a gente foi imergindo nesse processo, foi construindo, foi encontrando esse lugar no filme, eu fui entrando cada vez mais e percebendo que eu estava falando de mim, de muitos amigos, de toda uma geração que luta para que a juventude sobreviva, sabe, dentro daquela cidade que é São Paulo. Sim. Que fala de gay, de gente pobre, de gente preta. Mas é que tá, lá vai ser só na lista. Eu vi um trecho, mas o que você quer dizer pra mim? Ali. Agora, papum, de repente, não pensa muito. O que você quer dizer pra mim quando você fez aquele filme? O que você quer dizer? O que você quer dizer pra mim? Ele vai ter que te dar um beijo, te abraçar. Tá vendo? Tu tá pedindo justamente pra racionalizar aquilo que eu tô falando, que não, a gente mas pode é na cabeça, não, é papum, o que é que vem Mas tira agora? da cabeça, por que não tirar da cabeça? Da É querer coração. separar a cabeça do corpo. Tá. Eu acho que é outro caminho, ó, um abraço. A gente pode pensar pronto, a resposta é um abraço. Pronto, entendeu? você quer dar um abraço. Mas fala mais aí. Depois você vai falar, dá uma vontade de falar, doida, né? Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Quando a gente estava fazendo o filme, eu não pensava no que ia ser. Sim. Sabe? Porque a gente estava tão imerso naquilo e eram coisas que eu queria falar. Sabe? Sobre essa juventude, sobre esse cara, sobre mim mesmo, Sim, então. sabe? Das minhas angústias, das minhas saudades, do que eu sinto, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, acho que o que eu quero é em algum momento chegar e olhar para esse filme e dizer: eu registrei um momento da minha vida também, sabe? Porque quando eu olho para o filme, eu me vejo. Eu vejo um pouco de mim, eu vejo muito de mim, eu vejo minha vida também aí, sabe? Um pouco dela, assim.
Então eu acho que é isso, no fim das contas. Eu quero chegar em algum momento, olhar para trás e dizer assim, porra, registrei um momento da minha vida, um momento da minha juventude, que, enfim, que é isso, sabe? Eu tô em ebulição, eu tô vivendo, eu tô louco para viver muita coisa e Massa. é isso. E é o corpo fervilhando. Ai, que massa, adoro, conta. Não, que ela disse tudo. Disse tudo. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante, assim. Você usou uma palavra que agora me deu um loop, que é a palavra incerteza. O que se cobra dos realizadores e dos artistas em geral são certezas, são análises, o cineasta brasileiro está analisando toda a sociedade, construindo em seus filmes tentativas de análise da sociedade brasileira. Eu já me coloco no outro lugar. Sim. Eu vou trabalhar com a incerteza, com a dúvida. Eu tenho uma realidade na minha frente que ela é monstruosamente homofóbica, machista, racista, classista, progressista no sentido de desejar o progresso e o trabalho acima de qualquer coisa, e não progressista no sentido de permitir que sejamos anarquicamente livres e humanos. Então, perante essa monstruosidade que eu não compreendo, que eu não compactuo, eu fiz um filme como resposta disso. Eu não quero analisar o monstro, eu quero oferecer a minha resposta. Sim. É isso. Disse tudo. Eu fiquei viajando aqui, sabe? Agora só. Ai, meu Deus. Eu vou fechar, eu prometo. Mas eu vi uma entrevista que você falou no Metrópolis e a gente falou do público LGBT, na entrevista, aliás, vocês falaram sobre o público LGBT, da questão da tolerância, e me lembrou um texto que eu estava estudando para uma prova e fala que a própria palavra tolerância já tem uma conotação de tipo, tô tolerando fulano, tô tolerando Beltrano, como se fosse o outro difícil de suportar. Eu acho que seria, na verdade, a palavra, não sei se é a palavra certa ou tal, mas a tolerância já tem um peso, né? Eu acho que a tolerância ela vai calhar muito bem em sociedades que estão muito bem resolvidas com seus individualismos. Se você vai, por exemplo, exibir Corpo Elétrico na Holanda, as pessoas vão estranhar a relação comunitária extremamente carinhosa entre amigos de trabalho. Sim. Falando da experiência que eu tenho fora. Em países como a Lituânia, amigos de trabalho que deitam um abraço, não sei o que, se beijam numa farra, não sei o que, é estranho. Sim. Nessas sociedades onde a questão do indivíduo é muito bem estabelecida, a gente ainda tem uma possibilidade comunitária muito forte no Brasil. Não acho que a comunidade seja a solução e nem a resposta ao monstro, mas eu aposto, eu intuo que a gente tem que mudar talvez a palavra tolerância para uma certa forma, um interesse de construir comunitariamente com alguém, com um grupo, com pessoas que você não conhece. Essa questão de ouvir. Abertura, né? De abertura, de ouvir, de manifestar o desamparo, para usar um termo que está na moda, enquanto safata, de você se mostrar frágil. Sim. Não se mostrar tão certo do que você pensa. Algumas coisas que eu acho que elas vão dar alguma possibilidade que a gente não se isole, né? E não só a questão de tolerância, a própria questão de identidade e como as identidades elas têm sido pensadas politicamente e como elas estão enclausurando, separando, fragmentando os grupos, entendeu? Tem um termo que eu gosto muito, que é o termo queer, que eu prefiro até do que LGBT, porque ele traz essa possibilidade mais fragmentada, mais aberta, mais mutante, mais a se reinventar o tempo todo. Eu acho que é isso, assim. Se a gente se reinventa enquanto ser humano, enquanto comunidade, enquanto pessoas, a gente precisa de tolerância, porque a gente olha para o outro como uma possibilidade de aprender, de ensinar. Tem uma coisa de você ver o mundo como um laboratório possível de experimentos afetivos, amorosos, sexuais, o que for. Então, esse olhar para o mundo meio laboratorial, meio de uma pesquisa intensa, é muito mais interessante que a tolerância. É verdade. Temos aqui uma série de identidades e conceitos, estão bem apresentadas aqui, você tem que aceitar. Eu não quero aceitação, quero que você me conheça, quero te conhecer, entendeu? Mudar um pouco o vocabulário, eu já sou dessa opinião. Eu penso nisso também. 3 minutos, mas a gente já encerrou. Já. Eu tenho certeza que vocês amaram a entrevista, e são muitas questões filosóficas. E obrigada, Kelner, obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, amor. Lembrando que agosto, Corpo Elétrico, não percam e acompanhem todas as notícias que a gente pode acompanhar também pelo Facebook do Kelner, pelo Facebook de Marcelo, Instagram. Facebook do filme também. Do filme, tem a página do filme. www.facebook.com Sim. Corpo Elétrico. Pronto, então lá vocês vão saber todas as novidades. Inclusive a data exata de lançamento e trailer que deve sair também em breve. Ótimo.
Já tô querendo ver tudo, porque eu só vi 20 minutos. Tchau! Tchau.